Você já sentiu que suas palavras não sobem, que sua voz ecoa no vazio, como se até mesmo o céu estivesse em silêncio? Quantas vezes, diante da dor, do cansaço ou da solidão, você tentou orar, mas simplesmente não conseguiu? Há momentos na vida em que o coração está tão sobrecarregado que até mesmo dobrar os joelhos parece impossível. E é justamente nesses instantes em que o mundo desaba, o espírito se cala e as lágrimas falam mais alto do que qualquer palavra, que a verdadeira oração começa a ser forjada. Jesus, o mestre que conheceu as aflições humanas como ninguém, não nos ensinou a orar apenas quando tudo vai bem. Pelo contrário, ele nos mostrou com sua própria vida como buscar ao Pai mesmo quando tudo ao redor parece ruir. No Getsêmani, ele suou sangue em oração. Na cruz, clamou mesmo em agonia. Isso nos revela um segredo poderoso. A oração não depende da nossa força, mas da nossa entrega. É no momento da fraqueza que o céu se inclina mais perto, que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, como diz a Escritura. A oração não precisa de palavras eloquentes, de fórmulas prontas, de um coração perfeito. Ela precisa de sinceridade. Ela nasce no silêncio da alma quebrantada, no sussurro que ninguém ouve, no clamor de um espírito que não tem mais palavras, mas que se recusa a desistir. E é nesse lugar de absoluta rendição que algo extraordinário acontece. A paz que excede todo entendimento começa a se manifestar. Não uma paz que o mundo entende, mas a paz de Cristo, que guarda a mente e o coração mesmo no caos. Há uma promessa feita por aquele que não mente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas como ir até ele, quando não conseguimos sequer sair do lugar? Como clamar quando a alma está sufocada? A resposta está na presença. A oração é, acima de tudo, estar diante de Deus, mesmo sem palavras. É permanecer ali, como um filho nos braços do Pai, mesmo em silêncio. Porque o céu não exige que você seja forte. Ele só espera que você esteja disposto. É importante entender que não se trata de sentir vontade para orar. A fé não se baseia em sentimentos, mas em decisão. Em confiar que, mesmo quando tudo em nós grita para desistir, há uma luz que não se apaga. A luz do Espírito Santo, que nos ensina a perseverar em oração mesmo quando estamos quebrados. Foi por isso que Jesus nos ensinou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai em secreto. Ele sabia que muitas vezes só teremos forças para isso: entrar, fechar a porta e deixar que Deus nos encontre como estamos. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nessa verdade que transforma. Vamos expor a alma diante do altar de Deus e descobrir que orar sem forças não é fracasso, é fé em sua forma mais pura. Porque orar, mesmo sem voz, mesmo sem ânimo, é um ato de confiança radical. É declarar, mesmo que em silêncio: Senhor, eu ainda estou aqui. E essa presença, essa entrega sincera é o que move o coração de Deus. Agora, respire fundo, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar a sua forma de buscar a paz. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez o que você está enfrentando neste exato momento seja justamente o que Deus quer transformar através da oração. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa se é por você, por alguém da sua família, por um casamento, por um filho que se afastou, por uma enfermidade ou simplesmente porque você precisa de paz. Escreva, mesmo que em poucas palavras, porque enquanto você escreve, Deus já está ouvindo e nós vamos orar por você. Sim, nós vamos clamar juntos. E onde houver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor promete estar. A oração tem poder. Ela não é apenas um ritual ou uma repetição de palavras. É uma ponte direta entre o céu e a sua dor. É por meio dela que acessamos aquilo que os olhos não veem, mas que o coração sente.
Orar é abrir espaço para que o sobrenatural de Deus se manifeste onde o natural falhou. E mesmo quando você se sente fraco, saiba, o Espírito Santo intercede por você. Há uma força que se levanta no momento da entrega. É nessa hora que Deus começa a agir onde nenhum ser humano pode alcançar. Por isso, se este vídeo já tocou o seu coração de alguma forma, se algo dentro de você foi despertado enquanto ouvia estas palavras, deixe o seu like agora. Isso ajuda para que essa mensagem alcance outras vidas que também estão precisando orar, mas não sabem como. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Faça parte dessa comunidade que ora, que intercede e que caminha junto. Aqui, você nunca vai estar sozinho. Cada vídeo é uma nova oportunidade de crescer em fé, de ser fortalecido e de descobrir que a presença de Deus pode ser real, até nos dias mais sombrios. Vamos orar. Mas antes, escreva nos comentários algo simples como: Senhor, me ensina a orar mesmo sem forças. Ou Jesus, eu confio em Ti mesmo sem entender. Escreva, declare com fé, porque cada palavra escrita com sinceridade se transforma em um clamor poderoso. A sua oração, ainda que silenciosa, ainda que frágil, tem um eco no céu que nunca se perde. Você já tentou orar e simplesmente não conseguiu? Já esteve naquele lugar silencioso, onde o coração geme, mas a boca não emite som algum? Onde tudo dentro de você parece querer desistir e mesmo assim, uma pequena faísca ainda insiste em tentar se conectar com o céu? É aí que nasce o tema deste primeiro mergulho profundo, quando o silêncio da alma grita mais alto que as palavras. Não é apenas um momento de dor, é um momento de revelação. É um momento em que a oração se transforma, se despe de fórmulas, se liberta das aparências e se revela como um sussurro invisível que toca diretamente o trono de Deus. Há uma dimensão espiritual onde o grito não precisa de som, onde a alma ferida, quebrada, sem fôlego, ainda é ouvida. A Bíblia está cheia desses momentos silenciosos, dessas orações sem forma, dessas lágrimas que falam. Ana, por exemplo, orou tanto em silêncio que o sacerdote achou que ela estava embriagada, mas Deus a ouviu. Jó, em meio à sua dor, rasgou a alma em murmúrios, e o Senhor o respondeu com trovões. Davi escreveu salmos que eram confissões íntimas, clamores sufocados, muitas vezes feitos em cavernas e desertos. Em todos esses momentos, o que havia em comum era a alma nua diante do Altíssimo, sem máscaras, sem força, mas ainda assim presente. Porque é justamente isso que o Senhor procura: presença, não performance. Ele não está à procura de quem sabe falar bonito ou de quem decora versículos inteiros e os recita como fórmulas. Ele busca aquele que tem coragem de estar diante dele mesmo em pedaços, mesmo em silêncio. E há uma beleza profunda nesse tipo de oração, porque ela não precisa convencer ninguém. Ela é verdadeira, é crua, é como a terra seca implorando por chuva. E Deus responde. Muitas vezes achamos que Deus só nos ouve quando estamos de pé, com as mãos levantadas, cheios de fé e declarações poderosas. Mas Ele também está atento quando estamos caídos no chão, sem conseguir dizer nada, com o rosto molhado de lágrimas, apenas pensando: Senhor, me escuta. E Ele escuta, porque o amor dele não depende do nosso desempenho espiritual. A graça não exige força, ela só precisa de rendição. E há um mistério nessa rendição silenciosa. Algo acontece no mundo invisível quando um filho quebrado permanece diante de Deus, mesmo sem entender nada, mesmo sem sentir nada. É como se o céu parasse para ouvir um coração que ainda pulsa por fé. A oração não dita é registrada. O choro é contado. O suspiro é traduzido pelo Espírito. É como se o céu conhecesse uma linguagem que o mundo jamais entenderia. A linguagem do quebrantamento. Você pode estar pensando: mas se eu nem consigo orar, como Deus vai agir? A resposta está no próprio coração de Deus. Ele se move não porque somos fortes, mas porque somos dele.
E por isso, mesmo a menor tentativa de permanecer em sua presença, mesmo sem palavras, é uma oração poderosa. Porque a oração não é sobre palavras, é sobre comunhão, é sobre vínculo, é sobre se colocar diante do Pai com tudo o que somos, inclusive a nossa dor. É por isso que quando a alma grita em silêncio, o céu responde com presença. Pode não ser com a resposta que esperamos, pode não ser com o milagre imediato, mas é com a paz que ninguém consegue explicar. Uma paz que entra devagar, que consola sem pressa, que restaura sem fazer barulho. E é essa paz que nos sustenta até que possamos voltar a falar, a cantar, a orar com mais firmeza. Até lá, o silêncio é suficiente. É possível que você esteja vivendo esse silêncio agora. Talvez suas orações tenham se transformado em pensamentos tristes, em perguntas sem resposta, em um desejo distante de se reconectar. E tudo bem, Deus está te ouvindo mesmo assim. Ele está mais perto do que você imagina. A dor não te afastou dele. Pelo contrário, foi o seu grito silencioso que o trouxe até você. E ele está aqui, não com condenação, mas com ternura. Não com cobrança, mas com acolhimento. Porque esse é o coração do Pai. Ouvir o que ninguém ouve, responder o que ninguém entendeu, enxugar lágrimas que ninguém viu cair. Agora, me diga, você já viveu um momento assim? Já sentiu esse tipo de silêncio que implora por Deus? Escreva nos comentários, se puder. Ou se estiver sem palavras, apenas escreva: Senhor, me ouve. Se quiser escrever algo mais profundo, deixe ali. Mesmo em silêncio, eu confio em ti. Essas palavras, escritas em fé, podem ser o início de uma nova oração. Elas podem ser o seu grito, e ele vai ouvir. É impossível falar sobre oração em meio à dor sem lembrar do jardim do Getsemane. Naquela noite, antes da crucificação, Jesus nos revelou o mais humano dos clamores e o mais divino dos exemplos. O Filho de Deus, perfeito em santidade, se encontrou diante da angústia mais profunda de sua existência. Suas palavras não foram triunfais, mas sinceras. Suas emoções não estavam controladas, estavam expostas. Ele se prostrou com o rosto em terra, suando gotas de sangue. Aquilo não era um discurso, era uma oração de quem carregava o peso do mundo. E foi ali que ele nos ensinou, sem uma única lição formal, que orar com dor não é fraqueza, é obediência, é entrega, é coragem. Talvez você imagine que por ser o Filho de Deus, Jesus não teve medo, não sentiu pavor, não hesitou, mas ele sentiu. E mesmo assim, orou. Mesmo assim, escolheu falar com o Pai. Mesmo assim, venceu. O Getsemane nos mostra que existe um lugar onde a alma se contorce, onde as palavras se tornam gemidos e o chão se torna altar. Jesus poderia ter fugido, poderia ter silenciado, mas preferiu orar. Escolheu confiar, mesmo sabendo que a cruz o esperava. Isso muda completamente a forma como vemos nossas próprias orações. Porque se ele orou em meio à angústia mais intensa, por que não faríamos o mesmo? E aqui há um detalhe poderoso. Ele não estava sozinho. Levou com ele Pedro, Tiago e João. E embora eles tenham dormido, Jesus os queria por perto. Isso nos ensina que em momentos de agonia é legítimo desejar companhia. Não precisamos lutar sozinhos. Podemos pedir ajuda, podemos dividir o peso. A oração também se fortalece na comunhão. Mesmo que o outro não entenda a profundidade do seu sofrimento, a simples presença já é um elo de apoio. E isso é divino. Jesus, no momento mais escuro, não se isolou. Ele orou e nos chamou a fazer o mesmo, mesmo quando o céu parece em silêncio. Se você está vivendo um Getsemane emocional, onde tudo dentro de você quer desistir, lembre-se, Jesus passou por isso. Ele entende, ele não te julga por estar em pedaços. Ele se senta ao seu lado, no chão, e ora com você. E nessa oração de agonia, há poder, há uma força oculta que nos impulsiona a continuar. Há consolo que desce devagar, como óleo sobre feridas abertas. E mesmo que você diga, Senhor,
Afasta de mim este cálice, que sua próxima frase seja: mas que seja feita a tua vontade, porque é nesse ponto que a oração se transforma em milagre. Não porque tudo muda, mas porque nós somos transformados por dentro. Agora, se isso já tocou seu coração, escreva nos comentários algo sincero. Pode ser: estou em meu Getsêmani, ou mesmo em agonia, escolho orar. Sua frase pode ser o início de cura para outra pessoa que está lendo. A oração não começa na boca, começa na decisão. Há uma ilusão comum entre muitos que caminham na fé, a de que precisamos sentir vontade para orar. Como se a oração fosse um fruto do ânimo, da disposição ou da emoção. Mas a verdade é que a oração não nasce no corpo nem no humor. Ela nasce na decisão. É uma escolha consciente de se colocar diante de Deus, ainda que a alma esteja seca, o coração fechado ou a mente cheia de vozes confusas. Quando você escolhe orar, mesmo sem vontade, está fazendo uma das declarações de fé mais poderosas que existem. Está dizendo: Senhor, mesmo sem sentir nada, eu continuo crendo. Essa escolha muda tudo. Ela ativa algo invisível, porque quando você decide orar, ainda que só consiga dizer Pai, ou sequer consiga falar, você já está abrindo uma brecha no invisível. O mundo espiritual não responde à emoção, mas à decisão. E é nessa escolha que você encontra alívio. Mesmo que no início pareça apenas um esforço vazio, algo começa a acontecer dentro de você. Deus honra o esforço. Ele acolhe o cansaço. Ele transforma a decisão em paz. Quantas vezes você já decidiu orar e no meio da oração sentiu uma força diferente? Como se algo tivesse sido liberado, como se uma pedra tivesse saído do peito. Isso não foi emoção, foi resposta. Foi a presença do Espírito se manifestando, porque você decidiu buscá-lo. A oração não é só um diálogo, é um encontro. E todo encontro começa com uma decisão de estar presente. Mesmo que você chegue aos trancos, sem forças, Ele estará lá, esperando por você. Decida orar hoje, mesmo sem palavras. Mesmo só fechando os olhos e ficando em silêncio. Essa atitude já é uma oração, e ela será ouvida. Nos comentários escreva: hoje eu decido orar. Ou, se preferir, apenas declare: minha decisão vale mais que meu cansaço. Orar é permanecer, mesmo sem sentir nada. Talvez um dos maiores desafios da vida cristã seja orar sem sentir absolutamente nada. Aqueles dias em que você dobra os joelhos, mas parece estar falando com as paredes. Em que o silêncio não traz paz, mas vazio. E o pior, em que nada acontece depois. A tentação de parar é real. O pensamento de que Deus não está ouvindo invade com força, mas é aí que a verdadeira fé entra. Porque orar sem sentir é um dos atos mais puros de confiança que alguém pode oferecer ao céu. É permanecer mesmo quando o coração grita pare. Orar sem sentir é como caminhar no deserto. Cada passo parece igual ao anterior. O cenário não muda, o calor não alivia, a sede continua. Mas o que mantém o caminhar é a esperança do oásis, a certeza de que mesmo sem ver, você está indo na direção certa. E essa é a essência da oração perseverante, uma fé que não se guia por sensações, mas por convicção. Jesus sabia disso. Por isso ensinou a persistência. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não uma vez, mas quantas vezes forem necessárias, não porque Deus é surdo, mas porque a oração contínua molda nosso interior. Ela não muda apenas o que está fora, transforma o que está dentro. Perseverar em oração, mesmo sem resultados imediatos, é como regar uma semente debaixo da terra. O crescimento é invisível, mas está acontecendo. Se você tem orado e não tem sentido nada, não pare. Esse é o momento mais poderoso da sua jornada. Quando tudo diz que não vale a pena, e mesmo assim você continua, o céu se move em seu favor. Deus está ouvindo. Ele vê sua persistência e Ele recompensa. Continue.
Agora me diga, você já viveu essa fase de orar sem sentir? Deixe seu testemunho nos comentários. Escreva algo como: eu oro mesmo sem sentir, ou minha fé não depende de sensações. Sua frase pode despertar coragem em alguém que está prestes a desistir. Quando o corpo está cansado, a mente confusa e a alma exausta, muitas vezes a oração parece um esforço impossível. O desejo até existe, mas não há palavras. O coração quer clamar, mas o cansaço é maior. É nesse ponto, exatamente nesse limite entre continuar e desistir, que o Espírito Santo se manifesta de forma misteriosa e gloriosa. A palavra é clara. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Esse versículo é um dos maiores consolos que temos na vida de oração, porque nos lembra que mesmo quando tudo em nós está em silêncio, há uma voz que continua a clamar. O Espírito não é um espectador da sua dor. Ele é um intercessor ativo. Ele se move no seu interior, traduzindo aquilo que você não consegue dizer, levando ao Pai exatamente o que você precisa. E o mais impressionante é que ele não intercede de qualquer forma. Os gemidos inexprimíveis, citados por Paulo, não são apenas metáforas poéticas, são códigos divinos, sons do céu, clamores tão profundos que ultrapassam a compreensão humana. Isso significa que, enquanto você acha que está parado, na verdade há uma intercessão ardente acontecendo dentro de você, feita pelo próprio Espírito de Deus. Essa verdade transforma nossa maneira de entender o silêncio espiritual. Porque mesmo que a nossa boca esteja calada, nosso espírito não está. Ele está sendo assistido, ele está sendo representado diante do trono da graça. O Espírito Santo se levanta como advogado, como intercessor, como amigo íntimo que conhece a profundidade de cada ferida e a origem de cada lágrima. E ele não apenas ora por você, ele ora com você. Ele se une ao seu gemido, à sua angústia, à sua espera, e transforma tudo isso em oração eficaz diante de Deus. Você não precisa ter as palavras certas, você não precisa parecer forte. O Espírito se move na fragilidade, na sinceridade, na verdade do seu estado atual. Ele se move quando você se joga na presença de Deus e diz apenas: me ajuda. Esse tipo de oração é poderosa porque não vem do intelecto, mas da alma. E o Espírito Santo honra essa oração como intercessão divina. Isso é graça, isso é amor. Isso é um dos maiores mistérios da fé cristã, ser ouvido mesmo quando não conseguimos falar. Escreva nos comentários: Espírito Santo, intercede por mim. Ou, se quiser algo mais profundo, mesmo em silêncio, sei que o Senhor está orando comigo. Sua declaração pode se tornar uma ponte de fé para outros corações que também se sentem sem forças. A oração traz paz mesmo antes da resposta. Há um fenômeno curioso que acontece com aqueles que perseveram na oração, mesmo sem resultados visíveis. Uma paz começa a invadir o coração. Ela não chega com estardalhaço, não entra pela porta da frente com fanfarra, mas se aproxima como uma brisa leve, como uma luz tímida que vai iluminando aos poucos. É a paz que excede todo o entendimento. Aquela que não faz sentido algum diante das circunstâncias. Aquela que não depende de respostas, mas de presença. Essa paz é a assinatura de Deus no processo. É o selo divino de que Ele está ali, operando no invisível enquanto você espera. Orar não é apenas buscar soluções, é buscar a presença. E quando encontramos a presença, encontramos descanso. Mesmo que o problema ainda exista, mesmo que nada tenha mudado. Essa paz é uma das maiores evidências de que a oração está surtindo efeito.
Porque o mundo pode estar desmoronando por fora, mas dentro de você algo já está sendo reconstruído. É como se, em meio ao caos, uma fortaleza invisível começasse a se erguer ao redor da sua mente, protegendo seus pensamentos, suas emoções, suas decisões. Essa fortaleza é Cristo em você. Muitos esperam se sentir em paz só depois que tudo se resolve. Mas a paz que Deus oferece é diferente. Ela vem antes da solução. Ela vem como um antídoto contra a ansiedade, como um remédio contra o desespero. E quando essa paz chega, mesmo que os ventos continuem soprando, você já não é mais o mesmo. Porque agora você tem a certeza de que está sendo sustentado, não por respostas, mas por um amor que não falha. Essa paz também é contagiante. Pessoas ao seu redor começam a perceber algo diferente. Elas veem seus olhos menos aflitos, sua fala mais serena, sua postura mais firme. Não é fingimento, é fé. Fé que nasce do encontro com Deus. Fé que permanece mesmo sem explicações. Fé que diz: eu não sei como, mas eu sei que Ele está comigo. Essa é a força da oração. Ela não só busca respostas, ela transforma quem ora. Escreva nos comentários: recebo a paz que excede todo entendimento. Ou, se você estiver vivendo essa realidade, compartilhe. Mesmo sem respostas, eu tenho paz. Suas palavras podem despertar paz em alguém agora. Orar sem forças é um ato de guerra espiritual. Pouca gente entende que orar quando tudo em você quer desistir é, na verdade, uma batalha invisível das mais intensas. Não é uma fraqueza, é um combate. É nesse momento que as forças espirituais tentam te calar, te paralisar, te fazer acreditar que nada vale a pena. É exatamente aí que você se torna um guerreiro silencioso, muitas vezes ferido, sangrando por dentro, mas ainda de pé, ainda respirando, ainda dobrando os joelhos, nem que seja apenas com o coração. O inferno teme esse tipo de oração, porque ela vem de alguém que decidiu lutar mesmo sem armas visíveis. O inimigo conhece o poder da oração. Por isso, ele faz de tudo para que você não ore. Ele sopra mentiras como Deus não te ouve. Você está perdendo tempo, melhor desistir. Ele usa o cansaço, a culpa, a vergonha, a distração, a pressa. Ele sabe que se você permanecer, algo vai romper, algo vai ser derrubado, algo vai se abrir. E ele não quer isso. Mas quando você ora mesmo sem forças, você está empunhando uma espada espiritual. Você está dizendo: eu ainda creio. E essa fé, mesmo fraca, move montanhas. Porque não é o tamanho da sua força que determina a vitória, é a persistência da sua fé. O próprio Jesus enfrentou esse tipo de guerra. No deserto, ele foi tentado quando estava fraco, mas respondeu com a palavra. No Getsêmani, orou enquanto o inferno preparava sua crucificação. E na cruz, mesmo sentindo-se abandonado, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase, que soa como desespero, foi também uma oração, um clamor, um fio de fé sustentando o Filho de Deus em meio à dor. Isso nos ensina que o grito de socorro também é um ato de guerra espiritual. E o céu responde. Se você está enfrentando essa guerra, não se envergonhe, não se culpe por se sentir fraco. Apenas continue, um passo por vez, uma oração por vez, mesmo que seja um suspiro, mesmo que seja um gemido, mesmo que seja apenas uma lágrima. Cada gota conta, cada clamor silencioso é uma bomba espiritual contra as fortalezas que se levantaram contra você. Escreva nos comentários: minha oração é minha arma. Ou, se quiser algo mais simbólico, eu luto em silêncio, mas o céu me ouve. Sua declaração pode se tornar escudo e espada para quem está na mesma guerra que você. Deus vê o secreto. A oração que ninguém vê é a que ele mais honra. Há algo sagrado na solidão da alma diante de Deus. Algo que o mundo não compreende e que até mesmo muitos crentes negligenciam: o valor do secreto.
Em um tempo em que tudo é compartilhado, fotografado, postado e validado por curtidas, a oração secreta parece invisível e justamente por isso ela é preciosa. Jesus não apenas recomendou esse tipo de oração, ele a ordenou. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que vê em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Essa frase não é um conselho, é uma chave espiritual. No secreto não há plateia, não há elogio, não há aplausos. Há apenas você e Deus. E é ali que o caráter é moldado, que as feridas são tratadas, que as mentiras do mundo perdem força. O secreto é o lugar onde sua voz não precisa ser bonita, onde suas palavras não precisam impressionar. O secreto é o quarto fechado, o banheiro silencioso, a caminhada solitária, o choro abafado no travesseiro. É ali que o céu se curva, porque ali não há performance, só verdade. E Deus responde a verdade. Muitos se perguntam por que não veem resultados em suas vidas espirituais, mesmo frequentando igrejas, participando de eventos, servindo em ministérios. A resposta pode estar na ausência do secreto. A vida pública se sustenta no que é feito longe dos olhos humanos. E a oração escondida é a raiz que sustenta o fruto visível. O que você vive quando ninguém está olhando determina o que você verá quando todos estiverem. É no secreto que o Espírito sussurra. É ali que ele revela direções, traz consolo, cura memórias, renova a visão. Deus honra o que ninguém vê. Ele ouve a oração do motorista que clama enquanto dirige. Ele recolhe a lágrima da mãe que ora sozinha à noite pelos filhos. Ele responde ao empresário que, antes de uma reunião difícil, fecha os olhos por 2 segundos e diz: Senhor, me ajuda. Nenhuma oração secreta é desperdiçada. Nenhum clamor silencioso é ignorado. Mesmo que o mundo nunca saiba que você orou, Deus sabe, e Ele retribui com fidelidade. Você pode não ter palavras bonitas, pode não saber orar como os outros, pode não se sentir digno, mas se você fecha os olhos e fala com o Pai, mesmo que só com o pensamento, você está orando. E essa oração feita no secreto carrega um valor incalculável no reino, porque ela é pura, ela é íntima, ela é verdadeira. Nos comentários escreva: Deus vê o que ninguém vê. Ou, se você já experimentou o poder do secreto, compartilhe: minha vitória nasceu no silêncio. Essa frase pode despertar a fé de alguém que pensa que orar escondido não tem valor. A oração é o alívio que a alma cansada procura. Há uma sede dentro de nós que nada pode saciar, exceto a presença de Deus. Uma inquietação que não se resolve com distrações, com conselhos, com entretenimento, com atividades ou com respostas prontas. É uma sede da alma, uma fadiga espiritual, uma exaustão que não se cura com sono nem com descanso físico. E é nesse lugar profundo, nesse espaço de angústia silenciosa, que a oração se revela como um bálsamo. Não como uma obrigação religiosa, mas como o único lugar onde o coração cansado encontra alívio verdadeiro. Muitas pessoas tentam fugir desse cansaço com o barulho. Se envolvem em atividades, ocupam a mente com redes sociais, mergulham em vícios sutis, buscando qualquer coisa que ofereça alívio imediato. Mas depois que o barulho passa, o vazio permanece. E é nesse vazio que a oração sussurra: vem, só me escuta, fala comigo. Não há cobrança, não há peso, apenas um convite. Porque Deus sabe que só Ele pode curar o que o mundo machuca. Só Ele entende os buracos invisíveis que nem nós conseguimos nomear. Só Ele alcança o fundo do nosso ser. A oração é um lugar de descanso, um esconderijo seguro, um abrigo na tormenta. Quando oramos, mesmo que sem palavras, entramos em um ambiente espiritual onde o fardo começa a ficar mais leve. É como se alguém compartilhasse o peso. E, na verdade, é exatamente isso que acontece. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa não tem cláusulas,
não exige perfeição, só requer presença. E uma vez ali, na presença dele, o alívio vem. A alma cansada precisa de mais do que conselhos. Ela precisa ser ouvida. E Deus ouve. Ele não responde com fórmulas, mas com presença. Ele não entrega mapas, mas caminha junto. Às vezes, tudo o que recebemos em resposta é um suspiro do céu, um toque invisível, um calor no peito, uma lágrima que se transforma em paz. Isso é a oração em sua forma mais pura, um reencontro com a fonte da vida. Orar não é algo que fazemos apenas quando estamos bem, é algo que precisamos especialmente quando estamos mal, quando nada mais faz sentido, quando tudo parece desmoronar. É nesse momento que a oração se transforma em remédio. Não cura apenas o que está fora, cura o que está dentro. A ansiedade começa a ceder, a tristeza começa a afrouxar suas garras. A dor ainda está lá, mas você já não está mais sozinho. E isso muda tudo. Você pode estar vivendo um tempo de exaustão espiritual. Pode estar dizendo, não aguento mais. Mas saiba, Deus está esperando por você. Não para te cobrar, mas para te acolher. Ele não está bravo porque você sumiu. Ele está com saudade. E o primeiro suspiro que você der em direção a Ele será suficiente para recomeçar. A oração é o início da cura. O primeiro passo em direção ao alívio que você tanto precisa. Escreva nos comentários: minha alma encontra alívio em ti. Ou se você já experimentou isso, escreva: eu descanso quando oro. Sua frase pode ser a faísca de esperança para alguém que pensa que não há mais solução. Há poder no clamor de quem se recusa a desistir. Existe uma força misteriosa no ato de continuar orando quando tudo já parece perdido. Não é teimosia emocional, nem obstinação irracional. É fé em estado bruto. É a fé que se recusa a morrer, mesmo sob escombros de dor. É a fé que sobrevive ao silêncio do céu, ao cansaço do corpo, ao julgamento das pessoas e até mesmo às dúvidas que surgem dentro de nós. Quando você escolhe continuar, mesmo sem ver, sem sentir, sem saber o que virá, você está tocando uma dimensão espiritual, onde os milagres são forjados. E essa decisão, esse clamor que resiste, tem poder. Você não precisa estar de pé para orar com autoridade. Às vezes, a oração mais poderosa nasce quando você está de joelhos no chão frio, com o rosto encharcado de lágrimas, repetindo apenas: Senhor, me ajuda. O céu responde a esse tipo de oração com atenção redobrada, porque ela não vem de um lugar de força, mas de total dependência. E quando você clama mesmo em desespero, mesmo em cansaço extremo, você está declarando uma verdade espiritual que abala o inferno. Eu ainda creio. E é por isso que o inimigo investe tanto contra a sua persistência. Porque ele sabe que uma fé que ora mesmo sem força é impossível de derrotar. Não é o volume da sua voz que impressiona o céu. É a constância da sua decisão. Quando você insiste em orar, mesmo no escuro, mesmo quando tudo em você diz, chega, você está dizendo, eu confio, mesmo sem ver. E essa confiança move o coração de Deus. A Bíblia é cheia de homens e mulheres que oraram por anos, sem verem resultados imediatos, e foram recompensados pela sua perseverança. Daniel orou durante 21 dias até que a resposta chegasse. Ana orou por um filho até que Samuel nasceu. E quantos outros clamaram mesmo sem respostas rápidas e foram visitados no tempo certo? A persistência na oração molda seu caráter espiritual. Ela aprofunda sua raiz de fé. Ela esvazia você de expectativas humanas e enche você de dependência divina. Cada vez que você ora em meio à dor, você está se tornando mais forte. Não forte aos olhos humanos, mas forte no espírito. Você está construindo um histórico com Deus, um memorial de clamor que será lembrado no céu. Porque nenhuma oração é perdida, nenhuma lágrima derramada em oração é desperdiçada. Tudo é guardado, tudo é anotado. E no tempo certo, aquilo que foi regado em lágrimas florescerá em resposta.
Então, mesmo se o cenário parecer o mesmo, mesmo se o tempo estiver passando, mesmo que tudo em você esteja cansado, continue, porque Deus não está indiferente. Ele está ouvindo, Ele está agindo, Ele está preparando. Às vezes, o que você pede é grande demais para chegar rápido. Às vezes, o que Ele está formando em você é ainda maior do que aquilo que você deseja, e é por isso que demora. Mas enquanto você ora, você está sendo lapidado, você está sendo fortalecido, você está sendo transformado, e a sua oração está sim sendo respondida, mesmo que ainda em silêncio. Escreva nos comentários: eu não vou parar de orar. Ou se quiser compartilhar sua fé com outros, diga: mesmo sem forças, eu continuo crendo. Sua frase pode ser o grito de fé que outro coração precisava ouvir hoje. Se você chegou até aqui, saiba que isso já é uma resposta. O Espírito Santo te guiou palavra por palavra, te sustentou em cada silêncio e te trouxe até este momento. E agora queremos saber como esta mensagem tocou o seu coração. Por favor, escreva nos comentários: eu senti a voz de Deus neste vídeo. Não apenas como uma frase solta, mas como um testemunho público de que o Senhor ainda fala, ainda toca, ainda transforma. Compartilhe conosco como essa mensagem falou com você. Às vezes, uma simples frase sua pode curar outra alma que está lendo, pode consolar alguém que estava à beira de desistir, pode até despertar a fé adormecida de um coração distante. Se esta palavra te alcançou, te abraçou, te curou, então seja parte ativa dessa missão. Clique no like agora mesmo. Esse gesto ajuda o vídeo a alcançar mais vidas. Faça parte desta comunidade de fé, esperança e intercessão, inscrevendo-se no canal. Aqui, cada vídeo é feito com oração, com entrega e com o desejo sincero de ver você mais próximo do coração de Deus. A sua inscrição é mais do que um número. É um passo espiritual, é um sim ao propósito que Deus está construindo em você através desse conteúdo. E antes de sair, não deixe de assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Ele é a continuação daquilo que Deus começou hoje no seu coração. Algo novo pode estar prestes a acontecer. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa, inesperada e profunda. Que Ele renove suas forças, te dê paz e te faça lembrar todos os dias: você não está sozinho e a sua oração tem muito mais poder do que você imagina. Até o próximo encontro.